Então, hoje a gente está no nosso sexto dia da leitura dos milagres e hoje a gente vai ler o milagre onde Jesus andou sobre as águas. Então, Jesus ele anda sobre as águas, ensinando Pedro a confiar. E antes da gente ler, se você quiser pegar na sua Bíblia, está em Mateus, capítulo 14, a gente vai ler do 22 ao 33. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui neste domingo, refletindo sobre a sua palavra, que o Senhor abra os nossos corações para a gente entender as lições que o Senhor deseja nos ensinar, que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente possa confiar cada dia mais em Ti, em todas as circunstâncias. Queremos sentir a Tua presença, a presença do Espírito Santo. Sabemos que a palavra ela é viva e ela sempre vem com ensinamento, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Pedimos para que a gente consiga estar 100% presente aqui e agora. Sabemos que os nossos pensamentos, às vezes, eles saem daqui do momento presente. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos concentrar, pedimos que o Senhor nos ajude a perseverar aqui na palavra. E principalmente a gente tenha um entendimento do que a gente está lendo, para a gente compartilhar isso com os outros e aplicar isso na nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus instituiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Então Jesus ele mandou os discípulos entrarem no barco enquanto ele subia para o monte para orar. Durante a noite a tempestade veio e mandou o barco para o meio do mar. Jesus ele estava lá no monte, ele não estava no barco junto. Então ele vai andando sobre as águas até o barco. E na hora que os discípulos viram, eles se assustaram, imagina. Andando sobre as águas, né? Pensando que era um fantasma. Então Pedro, quando ele pede para ir até Jesus e começar a andar sobre as águas, olha a importância da fé, né? E da gente não duvidar. Porque até o momento que ele estava com fé em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele começou a ficar com medo, ele começou a afundar. E Jesus fala: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Então, quais são as lições que a gente traz para a nossa vida? Primeiro, agradecer a Deus, por essa palavra, por mais esse milagre, por nos ensinar através do exemplo, das histórias, que o aprendizado nosso fica melhor. Jesus sempre nos vê, mesmo nas tempestades. Os discípulos eles estavam lutando contra o vento forte, mas Jesus sabia onde eles estavam e foi até eles. Em Salmos, capítulo 139, versículo 7 diz:
Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. A gente nunca está sozinho. Jesus, ele sempre está nos observando, ele sempre está cuidando de nós. Então, qual que é a primeira lição que a gente traz para a vida? Jesus, ele sempre nos vê, mesmo nas tempestades. E se ali a gente está duvidando que aquilo não vai passar, que parece que aquilo só acontece com você, é porque a gente está com pouca fé, né? A gente precisa confiar. A segunda lição é: fé exige foco em Jesus, não nas circunstâncias. E eu acho que esse aqui vai ser o maior aprendizado. Porque a gente está vendo todo, a gente precisa confiar, a gente precisa confiar, a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé, né? Agora, quantas coisas nos distraem? Quantas coisas ao nosso redor? A carne nos distrai, os desejos da carne, o nosso ego, nossa vaidade, pessoas à nossa volta, ambientes à nossa volta nos distraem. Vou pegar aqui Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então a gente tem que olhar firme para Jesus e não se distrair com as coisas à volta. O que acontece? Por que a gente vem aqui todos os dias, orar, buscar Deus, ler a palavra, para que a gente esteja 100% focado nele. Deixa eu abrir aqui para vocês, no concentral. Não está focada? Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou à direita do trono de Deus. Quantas vezes a gente deixa que as circunstâncias nos distraem? Onde que está o nosso foco? Se a gente olhar para os problemas, a gente afunda. Mas se olharmos para Jesus, caminhamos sobre eles. Que a gente guarde esse versículo no nosso coração. Que a gente mantenha o nosso foco em Jesus. Que a gente não deixe que o vento nos deixe ficar com medo e faça com que a gente se afunde. Lição 3. Jesus nos segura quando sentimos medo. Pedro duvidou, sentiu medo, começou a afundar. E o que Jesus fez? Jesus não falou, homem de pouca fé, e deixou ele afundar, não. Jesus foi lá e estendeu a mão. Pedro começou a afundar, mas clamou por ajuda. E Jesus segurou imediatamente. Então, mesmo quando a gente não tem fé, mesmo quando a gente não foca no Senhor, mesmo assim, Ele vem e nos dá a mão. Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurei com a destra da minha justiça. Mesmo quando a nossa fé ela é pouca, quando a gente não tem fé, Jesus está pronto para nos segurar. Lição 4. Depois da tempestade, vem a bonança. Assim como Jesus entrou no barco, assim que ele entrou, o vento parou. Em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, as tempestades, elas nunca duram para sempre. Tem até uma música que fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes eu escutei essa música chorando à noite, porque só Deus e a gente sabe o que a gente passa, Só nós, no nosso travesseiro, no nosso íntimo, conhece as nossas dores, conhece as nossas feridas. Em João capítulo 16, versículo 33, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz.
neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, se Jesus está no nosso barco, a paz chegará. Então, a gente precisa aprender a confiar, né? Lembrar que Jesus sempre nos vê nas tempestades. A fé exige foco em Jesus, não nas circunstâncias. Jesus, ele nos segura quando a gente sente medo. E depois da tempestade sempre vem a bonança. As tempestades não duram para sempre. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por ser poderoso, soberano. Obrigada por nunca nos deixar sozinhas, mesmo na tempestade que a gente sofre na nossa vida. Obrigada porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Louvamos o teu nome, te exaltamos, pois és fiel o tempo todo. Obrigada pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora nós vamos entrar na nossa oração guiada, nós vamos ter uma conversa íntima com Deus. Respira fundo, suspira, coloca um sorriso no rosto, porque é esse sentimento que dá, né, de alegria, saber que a gente tem a salvação eterna e que lá não há choro, não há dor. E que aqui, mesmo na aflição, Jesus vem mesmo com pouca fé, Ele nos salva. Eu vou ficar em silêncio, eu vou agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu quero que você agradeça. Pense, escreva no seu caderno. Vamos fazer isso agora. Colocamos diante de Ti todos os nossos motivos de gratidão e a gente leu muito que a gratidão, ela abre portas para o sobrenatural. Então, já agradeça por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida, como se já tivesse feito. Agradeça pela sua saúde, pela sua família, pela sua prosperidade, pela provisão que Ele vai trazer, pelo direcionamento. Agradeça tudo. E você pode fazer isso em qualquer momento do seu dia. Também queremos, Senhor, pedir perdão por tantas vezes a gente duvidar e deixar o medo tomar conta. Perdoa-nos quando a gente tira os olhos de Ti e focamos nos problemas, nas circunstâncias. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a gente mantenha os nossos olhos atentos em Ti, firmes em Ti. Mantenha o nosso coração parecido com o Seu, que a gente seja a luz na vida das pessoas. Tenha misericórdia de nós. Também queremos perdoar todos aqueles que nos magoaram, porque a gente quer um coração leve diante de Ti. Ensina-nos a confiar, em nome de Jesus. Amém. Senhor, também queremos orar pelos outros, por aqueles que estão enfrentando tempestades na sua vida, que eles sintam a Tua presença, que eles saibam que não estão sozinhos. Que o Senhor fortaleça todos aqueles que estão com medo e dá-lhes a paz que só vem de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. E agora você vai fazer suas orações de intercessão. Sabemos que a gente tem um Deus de milagres e é isso que a gente está vendo. Você vai orar pela cura das pessoas à sua volta, para restaurar relacionamentos, por provisão financeira, por paz. Eu vou ficar em silêncio, eu vou escrever aqui meus pedidos de oração pela vida das pessoas, da minha família, de amigos, da comunidade. E você pode fazer o mesmo. Vamos fazer isso agora.
colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos de oração, de intercessão. Sabemos quão o Senhor é poderoso, amável. Pedimos que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, toque o coração delas, traga essa paz, esse renovo, esse amor. E agora nós vamos orar por nós. Colocar todos os nossos pedidos aos pés da cruz. Pai, nós queremos ser como Pedro, que olhou para Jesus e andou sobre as águas. Dai-nos uma fé firme para que a gente possa confiar em Ti, mesmo quando os ventos forem fortes. Aumenta a nossa coragem para caminhar nos desafios sem medo. E quando a gente, às vezes, duvidar, que a gente possa clamar pelo Teu socorro. Queremos colocar agora diante de Ti, de maneira individual, todos os nossos pedidos, todos os nossos desejos. Pedimos sempre que o Senhor alinhe a Sua vontade com a nossa vontade. Queremos entregar a nossa vida completamente a Ti, porque sabemos que o Senhor faz infinitamente mais pela nossa vida. Eu vou ficar em silêncio e cada uma aqui pode colocar diante do Senhor tudo aquilo que está te deixando angustiada, ansiosa, todos os seus medos, todos os seus desejos. E clame pelo socorro dele, que ele vem. Vamos fazer isso agora. Pai, colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie. Cultive em nós um coração amável. Cada dia mais a gente pareça com o Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, entendimento a respeito da palavra. Que a gente consiga pro resto das nossas vidas compartilhar sobre o Teu amor, a Tua salvação. Que a gente tenha paz, provisão financeira, prosperidade, relacionamentos amorosos. Para a gente poder encerrar, né? A gente conclui que a história de Jesus andando sobre as águas nos ensina que tudo que é tempestade, tudo que é desafio, tudo que é aflição, isso vai vir. Não adianta, os problemas, eles só trocam de problemas, mas sempre vai ter um problema ou outro. E isso nos ajuda a evoluir. Então, as tempestades da vida, elas sempre virão. Mas que o Senhor nunca nos abandona. Então, eu acho que o foco principal é para que a gente consiga vencer, passar por tudo isso, é manter os olhos nele e confiar que ele está no controle. Acho que a segunda lição lá, né, que é manter os nossos olhos firmes no Senhor, e não nas circunstâncias, eu acho que é o principal, porque as circunstâncias fazem a gente ter medo e a gente se afundar, né? Então, o que a gente pode entregar para Jesus hoje? Qual o vento forte que está tentando desviar o nosso foco? É que a gente coloque isso nas mãos dele e siga em frente com fé. Amém? Vamos afirmar algumas palavras positivas para o nosso domingo, para a gente sair daqui, poder fazer de hoje o melhor dia da nossa vida. É a única coisa que a gente tem é o agora, né? Vamos lá.
Jesus está comigo em todas as circunstâncias. Jesus está comigo em todas as circunstâncias. Minha fé está firmada em Deus e não nos problemas. A minha fé, ela está firmada em Deus e não nos problemas. Eu não temo as tempestades, pois Cristo está no meu barco. Então se visualize, às vezes, num momento difícil, no momento que você está clamando por Ele, e visualize essa cena. Né? Visualize as tempestades, os desafios, mas visualize Cristo no barco junto com você. Visualize você clamando, visualize Jesus vindo, te segurando, te carregando no colo, te fortalecendo. É esse foco que a gente tem que manter no momento da aflição. E Deus é a minha paz em meio às dificuldades. Visualize-se feliz, sorrindo, passando pelos desafios com fé, confiança, sabendo que Ele nos aguarda na vida eterna. Que vocês tenham um domingo abençoado na presença dEle, que a gente consiga transbordar toda essa luz, esse amor. E quando a gente encontra pessoas passando por momentos desafiadores, a gente consiga, né, levar esses versículos, levar essa palavra. Por isso que é bom a gente escrever os versículos e decorar eles. Porque além de trazer para a nossa vida, a gente pode ajudar os outros. Essa palavra de acolhimento, de confiança, de esperança. Tá bem? Que você tenha um dia lindo, abençoado na presença dEle. Fique com Deus e nos vemos amanhã.